Sejam todos muito bem-vindos, eu me chamo Bruno e esse é o 10º episódio do Oshicast Nordeste. E hoje nós vamos falar de um tema minimamente técnico e sempre muito importante durante todo o processo de construção de um espetáculo. Nós vamos falar sobre coreografia. E para isso, nós vamos contar com a participação de alguns convidados, mas antes de mais nada, nós vamos falar com aqueles que já são nossos participantes corriqueiros. Primeiro, vamos chamar ele, David. E aí, tudo bom, meu cara? Fala, Bruno! Fala, Bruno Melo, grande careca pensante aí do nosso Oshicast, o podcast que vem trazendo muita conversa, muito bate-papo aí sobre quadrilha junina. Bruno, estamos mais uma vez aqui, reunidos para tratar de um tema dessa vez que é super importante, né? É um dos mais comentados aí durante o São João, né? Durante a época junina, que é o quesito coreografia. Tema bastante, como é que a gente poderia falar? Ele é um tema que gera muita polêmica, né? Porque a coreografia ela, como é muito variada, inclusive de estado para estado, né? Gera grandes polêmicas e muitos comentários. Então, estamos trazendo aí convidados aí de peso, né? Pessoas que têm uma grande bagagem aí no meio junino com o quesito coreografia aí, já passaram por alguns grupos aí e estão aí aptos a fazer uma discussão ampla, que é o que a gente espera desse bate-papo que a gente vai fazer hoje aí. Sejam bem-vindos. Estamos aqui, viu, Bruno? Em seguida, nós temos ele do outro lado da mesa, Keck. Fala, Bruno. Fala, David. Fala, demais convidados aí que vou deixar que vocês mesmos se apresentem. Cara, é um prazer enorme, Bruno, estar aqui mais uma vez e falando sobre esse tema, né, cara? Esse tema que é um dos temas mais técnicos de quadrilha junina, e vai ser um prazer reviver aí algumas lembranças aí com esses colegas de mesa, e vai ser muito importante a gente dar algumas dicas também para quem está começando aí nesse ramo, subir alguns degraus aí de forma mais rápida, né? Vai ser um prazer e vamos que E vamos. agora, passando para os nossos convidados, eu vou começar por ordem alfabética, vou deixar ele se apresentar e falar um pouco da sua trajetória junina. O Arthur, tudo bom, meu caro? Fala aí. E aí, Brunão? E aí, meninos? David, tudo bom? Olha só, então, galerinha, para vocês que me conhecem, é o Arthur Vai de Guerra, né? Para quem não me conhece, prazer, satisfação. Meu nome é Arthur Carvalho Santos. E tem uma história junina um pouco recente, né? Um pouco novinha. Comecei dançando efetivamente na Luar do Sertão em 2012, para dançar, realmente entrei em 2012. Fiquei lá até 2015. De 2016 para 2018, estive na Santa Fé, na Junina Santa Fé. E hoje estou residindo na sua, na nossa Amanhecer do Sertão. E muito feliz e muito honrado. Muito obrigado, em primeiro lugar, por terem feito esse convite. É maravilhoso. E é simplesmente perfeito falar sobre coreografia, né? E é uma coisa que vem da alma. Você já coloca o corpo, o espírito, o sangue, tudo, e vai lá e transborda, né? Tudo que você precisa falar. E, tipo assim, eu, na parte coreográfica, tive início realmente feito na Santa Fé, como auxiliar de coreografia, no ano de 2017, convidado pelo Davi, pelo Jô e pela direção de lá, juntamente com o Wellington, também o PP, e continuei com os meninos até 2018, e de 2018 daí fui entrar no corpo de coreografia como coreógrafo também, fazia mais a parte das meninas até, inclusive. E hoje na Amanhecer também tenho esse trabalho reconhecido e é muito gratificante. Hoje estou à frente da Amanhecer com um grupo e o núcleo de coreografia, onde hoje é composto por mim, pela Paola, pelo João e pelo Matheus. Meus lindos abraços, cheiros de beijos, e é isso. Vamos para esse bate-papo bem gostoso para a gente poder adquirir e expandir, também passar um pouquinho de conhecimento, né? E por fim, ele que já passou também pelo Amanhecer e por outros grupos, como já foi dito anteriormente,
Davidson. E aí, galera, boa noite. Aqui é o tio Davidson. Bem, eu estive na Amanhecer a convite de Diogo em 2008. Foi quando eu conheci esse mundo junino, essa loucura que é o mundo junino. E aí me viciei, né? Ainda não consegui sair, não. Tento sair, todo ano eu tento sair, mas não estou conseguindo ainda. Estive em 2008, 2009 Amanhecer, né? Que foi para mim, foi o grande divisor, que foi a história do cinema nordestino, de 2009. Estive na Asa Branca, 2012. Eu fiz algumas quadrilhas de interior, Igaci, fiz São Luís do Quitunde, e ano passado, 2019, eu estive em Olho d'Água das Flores, contando a história de Nise da Silveira e de Arthur Bispo do Rosário. E agora para 2020, que virou 2021, né? Eu estou na Brilho Lunar de Coqueiro Seco. E aí, estou aqui com esses cavaleiros da Tábula Redonda, os donos da bagaça toda. Com menos poesia, né? Que é essa história do corpo e alma que transborda, isso é do Arthur. Eu sou... eu sou menos poético, sou mais, como a galera costuma dizer, mais chato. A poesia vai surgindo, na verdade, no decorrer do processo. É isso. Vamos embora. E é isso, pessoal. Hoje a conversa vai ser muito produtiva. Acredito que tem muito a acrescentar para a construção de todo o espetáculo. E você que vai estar nos ouvindo, espera só um segundo que após a vinheta a gente começa a discutir mais sobre esse tema. Esse é o HoshiCast, o seu podcast com a cara do Nordeste. E é isso, pessoal. Hoje a conversa é sobre coreografia junina. É um tema bastante técnico. Pode ser um pouco subjetivo para alguns, talvez difícil de se falar a respeito, mas tem muita coisa que a gente pode observar e falar sobre a evolução das coreografias, sobre o que vem a ser coreografia, né? O impacto direto das coreografias num espetáculo dentro das quadrilhas juninas. Mas, enfim, vamos iniciar essa discussão que tem tudo para ser muito rica e contribuir muito dentro do cenário junino. E assim, para iniciar, eu já vou abrir para todos vocês que estão fazendo parte da mesa. Eu vou fazer uma pergunta minimamente curiosa. Mas para vocês, o que viria a ser coreografia junina? Eu acredito assim, a coreografia, na verdade, ou o papel do coreógrafo, na verdade, no grupo, ele é de fundamental importância, se não o mais importante do processo. Por que eu penso isso? Na verdade, tem algumas quadrilhas que dividem muito as funções, né? E é bem legal isso, porque não fica sobrecarregando uma pessoa só. Que é que eu falo assim, por exemplo, uma pessoa faz o figurino, outra pessoa faz o cenário, outra pessoa faz os adereços e tal. Porém, eu acredito, na minha concepção, e é assim que eu costumo trabalhar, que, por exemplo, a gente tem uma ideia, tem um tema, e aí o coreógrafo tem que estar afinadíssimo com isso, porque todas as ideias vão sair daquela cabeça, falando da minha realidade, entendeu? Eu sei que as juninas têm várias cabeças que funcionam, mas quando eu estou num grupo, eu gosto de ficar sempre à frente de tudo. Porque, por exemplo, se eu estou afinado com o tema, as minhas coreografias acabam fluindo. E aí, para que a história comece a fluir, eu preciso saber o que é que vai rolar no figurino, o que é que vai rolar no cenário, o que é que eu tenho à disposição. Eu venho da história da dança, né? Eu fiz balé clássico, sou psicólogo, e aí eu gosto de unir tudo isso para se trabalhar. Quando eu estava no balé, a minha mestra no balé, ela costumava dizer assim, que ela oferecia um caminhão de areia para os dançarinos, e o que eles conseguissem segurar na mão, daquela areia, o que eles conseguissem segurar na mão, era da onde surgia todo o processo. Então,
o coreógrafo joga esse caminhão de areia para a equipe. E aí ele precisa que a equipe segure o máximo possível dessa areia. Entendeu? Então, por exemplo, se eu for montar uma coreografia, eu preciso estar afinado também com o meu figurino, porque de repente eu quero que no meio da minha coreografia as mangas do vestido saia. E aí eu não posso estar alienado em relação ao figurino. Do mesmo jeito que eu não posso estar alienado em relação ao restante das coisas. Porém, nós vivemos hoje uma realidade onde eu acho que a coreografia ela acontece, porém ela também não é o mais importante, porque hoje a gente vive um mundo junino de produções, né? A coisa do impacto visual ligado a cenário, ligado a figurino, ligado a maquiagem, ligado a arranjo e tal. E eu costumo dizer que no final a coreografia acaba sendo, digamos que o 5º ou 6º item. Por quê? Porque quando a gente fala de junina, a gente fala, por exemplo, você lembra da Amanhecer no Ano do Cassino? Você consegue lembrar do figurino, que tinha cartas na cabeça. Você consegue lembrar de uma mesa que entrava, que era uma mesa do jogo lá. Mas você não consegue lembrar da 4ª coreografia que foi apresentada. Qual foi a 4ª coreografia? Entendeu? Então, acredito que o item coreografia, ele é de fundamental importância, porém também é muito subjetivo. E gera bastante discussão em relação a isso e em relação ao jurado também, porque me parece que o item é onde eles gostam de tirar mais pontos, assim, tipo, engraçado, quando eles querem diminuir a nota de uma junina, vai sempre no alinhamento, né? Vai sempre na coreografia, vai sempre pegando por aí. É curioso que a dificuldade da coreografia é que todo mundo trabalha com uma coisa objetiva, né? Eu acho que você até falou sobre isso, sobre subjetividade. Que, por exemplo, você vai pegar um tema, quando você faz uma produção, é muito mais fácil você fazer uma produção com base na identidade visual que você cria. Assim como é o figurino, assim como é, enfim, basicamente as coisas da quadrilha. Quando você vai para a coreografia, você trabalha com a subjetividade que você precisa transformar um tema em movimento, né? Em desenhos coreográficos, em coisas que as pessoas, tipo, normalmente, às vezes nem se atentam que aquilo existe um sentido que está acontecendo. Por exemplo, formar um balão, usar a quadrilha para formar um balão, usar a quadrilha para fazer uma letra ou alguma palavra, ou enfim, eu posso estar me enganando, mas para mim a coreografia é um dos momentos mais técnicos e mais complicados de se fazer, porque é muito subjetivo. Nem todo mundo conhece ter a visualização do que está acontecendo numa quadrilha, né? Eu acho que é muito importante as pessoas terem esse olhar crítico sobre as coreografias e entender da dificuldade que é pensar. Porque tem gente que acha que é só, tipo, o coreógrafo vai chegar lá na hora, vai fazer uma coreografia, beleza, é só isso. Mas o coreógrafo tem uma visão do que vai acontecer com a quadrilha toda completa, mas ele só está fazendo, muitas vezes, ele sozinho a coreografia. E ele consegue visualizar. Eu costumo fazer assim. Deixa eu tentar ver se vocês conseguem seguir a minha linha de raciocínio. Assim. Quando eu estou montando um projeto de alguma junina, as pessoas têm que... A gente tem que mexer com o emocional dos jurados, mexer com o emocional da plateia e mexer com o emocional, inclusive, dos dançarinos, para que as coisas acabem funcionando com uma energia muito boa. Eu costumo pensar assim, nós estamos... O pano está fechado, e a partir do momento que aquele pano abre, aquela primeira imagem, ela tem que passar pela nossa visão e ela atingir o lado direito do cérebro, que é o lado onde está o nosso emocional. Aquela primeira imagem atingindo o emocional, a galera já tem aquele primeiro impacto. Diante do processo de coreografia, a gente tem que atingir esse sistema límbico, que é a região responsável pela emoção, no mínimo umas 5, 6, 7 vezes. Porque, por exemplo, quando a mensagem chega no sistema límbico, ela arrepia e logo depois ela passa para o lado esquerdo, né, que é a razão. E aí, quando o jurado começa a raciocinar com aquilo que está acontecendo, ele começa a tentar ver crítica. E aí, logo depois, a gente tem que atingir de novo o sistema límbico dele para o emocional vir forte de novo. É o que você falou em relação à movimentação. Fazer um balão
ou então os famosos passos de efeito. A gente tem que ter um passo de efeito no início, um passo de efeito com 4 minutos depois, um passo de efeito com 6 minutos depois, e esses passos irem acontecendo simultaneamente para que a gente esteja sempre emocionando jurados, dançarinos e plateia, entendeu? É meio que anatômico, né? Montar um projeto coreográfico mexe muito com essa coisa da anatomia, que eu gosto muito porque puxa muito para o meu lado enquanto psicólogo. Quando eu queria trazer essa definição do que seria uma coreografia para uma coisa mais concreta, né? Só para ajudar os nossos ouvintes aí a entender. Na minha opinião, a gente poderia conceituar a coreografia, já pegando um gancho aí do que Davidson acabou de externar aí, como uma ferramenta extremamente necessária para ajudar a contar a história, né, do enredo. Ferramenta essa que é a principal, é claro, e que tem por objetivo transmitir uma mensagem, né? Sendo ela em forma de dança ou talvez não, né? Às vezes as pessoas confundem coreografia com uma coisa muito dançada. E às vezes a gente dança tanto e acaba não transmitindo nada, na verdade, né? Quando o principal sentido de você fazer uma coreografia é conseguir passar uma mensagem, né? Eu acho que essa é uma definição, pelo menos mais palpável para quem está ouvindo a gente. Queria saber de vocês se vocês concordam com isso. Eu concordo plenamente com o Keck e ainda digo mais. Davidson foi muito feliz em várias colocações que ele fez, porque, vamos lá, eu ia justamente partir desse princípio. A coreografia, conceituando, não só junina, mas coreografia no seu ponto de, digamos assim, na sua essência, é você transmitir uma mensagem através daqueles passos que você está elaborando no momento, entendeu? No caso, na quadrilha, seria a história. E ela não é somente em si a coreografia da quadrilha, né? Davidson falou muito bem quando disse assim, que a coreografia ela precisa estar alinhada com todos os pontos do projeto, entendeu? Principalmente o enredo, principalmente as músicas que são escolhidas. Porque, tipo, você precisa explicar para aquele público, para aquela plateia, de uma forma que uma criança consiga enxergar não somente as cores, ou o bonito, ou a beleza, ou alguma coisa mais, não. Ela consiga ver e entender. Eita, eles estão dançando assim porque é isso. Então, tocar no coração. Esse é o objetivo e o subjetivo. É o entendimento visual e a emoção, o impacto. Aquela coisinha que mexe com você quando você assiste. Por exemplo, puxando para o meu projeto, para o que é que eu trabalho, o meu jeito de elaborar, né? Juntamente com os meninos, que a gente trabalha muito bem elencados, estamos muito bem linkados dessa forma. Nós pensamos sempre em como é que iremos fazer para que, primeiramente, a história seja compreendida, a cena fique completa, as pessoas se agradem de ver o que estão assistindo e, essencialmente, o seu grupo de dançarinos sintam prazer em estar elaborando aquela coreografia. Ela é um ponto que fecha todo o espetáculo e ela, hoje em dia, não é tão visualizada a importância pelas pessoas que estão de fora assistindo. E eu vou dizer o porquê. Davidson falou mais uma vez muito bem, que é o seguinte, hoje você tem dentro de uma coreografia completa, nos 25 minutos, 30 minutos, 35 minutos, como são variados pelos estados, como o Keck falou muito bem também, você tem dentro dela vários momentos de impacto, ou seja, as pessoas aguardam mais um momento de impacto, uma explosão de produção, um efeito de fumaça, um efeito de luz, um efeito de subida em um elevador, alguma coisa do tipo, do que a própria coreografia elaborada pelos dançarinos. Na realidade, você só consegue acompanhar a coreografia elaborada pelos dançarinos, a pessoa que não seja crítica. A maioria das vezes, tá, gente? Estou falando assim, digamos, em 70%. Hoje, vendo ela complementando um momento de ápice, ou um momento de explicação, ou um momento de entendimento, aquele momento de entrada, que geralmente nas quadrilhas, quando se divide explicação do tema, casamento, festa do casamento, né? Aí tem momento da rainha. E nisso vão sendo as expectativas do pessoal. Aí você só se prepara para aquela expectativa. Geralmente a coreografia é observada mais pelas pessoas, as próprias pessoas que
praticam, assistem e vivenciam essa situação, não somente o receptor da mensagem. E quando você tem o receptor aplaudindo aquela coreografia, quando você tem uma quadrilha que consegue fazer um impacto sem produção, simplesmente aquele formar um balão, aquele L, aquele quadrado, aquela ciranda, aquele círculo com carrossel, aquele túnel, e as pessoas veem alguma coisa e conseguem se impactar com aquilo, é maravilhoso para o coreógrafo. Quando ele vê que aquela imagem que ele pensou, aquilo que ele conseguiu montar, atingiu a expectativa, teve efetividade, no caso, chegou às pessoas, entendeu? E para mim a coreografia é isso, é você ter a objetividade de passar um projeto, de passar uma situação de explicação através de movimentos corporais, digamos assim, não somente dançantes, mas também encenados, mas também teatralizados, e ter o subjetivo, que é de fazer com que aquela pessoa diga assim, pô, eu gostei de assistir aquilo ali. Que coreografia bonita, que quadrilha bonita, que projeto bonito. Acho que isso é o importante, né? Completando aqui o Arthur tá falando, eu vou voltar no tempo e os meninos aí da mesa vão lembrar muito bem. Na verdade, o desafio do coreógrafo acaba sendo esse de marcar aquele ano da quadrilha, né? Marcar com as coreografias. Voltando ao que eu falei, nós estamos vivendo uma época onde os cenários acabam sendo mais importantes, os figurinos sendo mais importantes, e a coreografia sendo um item que está deixado para quarto ou quinto lugar. Porém, esse é o desafio do coreógrafo, é fazer com que a coreografia esteja em primeiro lugar. E aí, voltando no tempo, como eu falei, um dos momentos marcantes para mim, inesquecíveis, que não precisou adereço de mão, não precisou de fumaça, de luz, e que marcou a história até hoje, minha, da Amanhecer, dos meninos que estão aí, foi aquele Anavantu em câmera lenta, entendeu? Foi uma coreografia que fantástica, fazia parte do tema, explicava o momento onde a gente para um filme, ou a gente coloca a câmera lenta para assistir um filme, e é fantástico aquilo ali. Esse é o desafio do coreógrafo, é marcar o ano coreograficamente. O símbolo daquele ano também foi maravilhoso. Tinha 2 ou 3 coreografias que a gente usava a mão como se estivesse analisando o rosto do ator, como se faz nos cinemas. A coreografia marcou, independente do adereço ou de quanto a produção estava envolvida ali na coreografia, né? No espetáculo. Só complementar um pouco aí, acho que o Davis aí, o Arthur e o Keck já falaram realmente aí praticamente tudo que move a coreografia, né? Já foi se falado aí sobre a emoção, né? Até o Davis colocou aí, tecnicamente algumas coisas que eu achei bastante interessantes, né? Que não é todo mundo que pensa nisso, né? Que tem também conhecimento para pensar dessa forma, que é a questão de atingir o cérebro. Eu acho que concordo com o Davis que uma imagem, né? Dependendo de como você veja ela, você vai ter a sua atenção totalmente voltada para aquele ponto. E assim, o que é que eu acho, né? É que realmente o grande desafio hoje da coreografia, né? A gente fala, a pergunta era sobre como é que é uma coreografia junina, né? Eu acho assim que uma coreografia junina ela não tem como ser definida. Por quê? Porque hoje a gente, pelo fato de termos os temas tão abertos, e inclusive alguns temas até fogem um pouco do meio junino, ela se torna uma coreografia temática, né? Ela está dentro do meio junino, mas ela está muito ligada ao que se quer que se queira passar, né? De história. E assim, quando o Davidson falou aí, e o próprio Keck e o Arthur colocaram sobre os conceitos, eu também vejo que a maior dificuldade, né, hoje a gente sabe que as grandes produções elas estão se tornando aí a prioridade dos grupos, como o próprio Davidson falou. Então, o grande desafio do coreógrafo é, como o próprio Davidson colocou aí, é se modificar, né? É enxergar o diferente, enxergar o diferencial na coreografia. Então, a coreografia ela tem que ser um item
dentro da apresentação que se transforme realmente no ápice de uma apresentação, né? A pessoa que tá à frente da coreografia, que tá à frente disso aí, ela tem que ter grande interação com quem está fazendo o enredo, uma grande interação com quem está fazendo a produção, uma grande interação com toda a diretoria, com os dançarinos, porque assim, ainda tem uma grande dificuldade que é você criar e você fazer as coisas se materializarem, né? Você fazer o negócio se materializar da forma que foi pensado, isso é muito difícil. Então, assim, pelo fato de as grandes produções, né, os grandes adereços estarem aí, né, realmente sendo o ponto focal aí dos grupos, eu acredito, como o Davidson falou, que deve-se buscar realmente, né, a questão da criatividade. Então, você não pode simplesmente chegar lá e escutar uma música 2, 3 vezes e não, vamos, mexe para lá, mexe para cá, vamos fazer assim, vamos pular, porque lá atrás vai vir um adereço de produção. Então, assim, hoje se faz muito dessa forma, que é uma coisa que a gente deveria mudar. Então, Bruno, eu vejo que a parte de coreografia junina, ela tem muito a ver com o que se quer passar da história, entendeu? Com o sentimento, que é o que os meninos falaram aí. É isso que eu queria fazer um complemento. É curioso que quando a gente fala, pela fala de vocês, a gente tem remetido muito ao processo que as quadrilhas vêm sofrendo, né, ao longo do tempo, que é o processo natural de evolução, né? E aí acabou naturalizando a questão da introdução de vários elementos para agregar. O problema é quando a gente deixa de agregar e passa a sobrepor, né? A gente esquece, por exemplo, de fazer uma coreografia mais elaborada apenas para colocar uma produção para preencher um espaço que a gente não conseguiu, ou no caso o coreógrafo em si, não conseguiu elaborar de uma forma mais, enfim, criativa, enfim, não conseguiu elaborar de uma forma que ficasse interessante. E aí acaba usando desses elementos para agregar. O meu papel aqui é jogar para vocês e tentar extrair o máximo de vocês possível. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é muito natural para quem trabalha com coreografia, que é sobre o processo de evolução das coreografias dentro da quadrilha junina. Porque assim como as produções começaram a ganhar espaço, as coreografias precisaram ser reinventadas, né? Hoje, quando a gente pensa, por exemplo, o Davidson falou do Anavantu e Anahie coreografado de uma forma lenta para fazer referência ao tema e tal. E essas questões continuam a ser importantes. Para vocês, e aí mais uma vez eu deixo aberto para todos vocês, como vocês enxergam esse processo de evolução das coreografias nas quadrilhas juninas? Está muito diferente do que era antes? Então, falar sobre evolução, Bruno, assim, na verdade, a nossa cultura inteira, ela passou por esse processo de evolução, entendeu? E é algo que nós não podemos lutar contra, porque lutar contra significa que você vai ficar para trás, entendeu? Então, não é só o processo de coreografia em quadrilha junina. É, por exemplo, o processo de coreografia em coco de roda, em pastoril, em guerreiro. Eu costumo falar assim, as quadrilhas juninas, elas se estilizaram e as coreografias seguiram juntos para poder sobreviver, como todo e qualquer forma de cultura. Por exemplo, se hoje tiver numa praça do bairro um pastoril dançando, poucas são as pessoas que vão sair da cama de assistir a novela, de levantar do sofá, deixar de fazer o que está fazendo para ir assistir um pastoril. Se tiver um grupo de guerreiro, poucas são as pessoas que vão deixar de fazer o que estão fazendo para ir assistir um guerreiro. Mas se tiver o grupo Transarte, as pessoas vão querer ir assistir, que é o guerreiro, é o pastoril, é a marujada, de forma estilizada. E eles sobrevivem há anos fazendo dessa forma, entendeu? O coco de roda é uma produção cultural que antigamente não se usava nem brilho, nem saia grande como se usa hoje, nem arranjo, nem maquiagem. Eles faziam o quê? Um círculo e eles tinham que pisar a lama,
O objetivo era pisar o chão para pegar aquela lama e construir as casas de taipas, né? Historicamente falam-se que é isso. Porém, hoje eles fazem também grandes espetáculos, os nossos corcos de roda. E a coreografia de quadrilha junina também foi dessa forma. Agora, durante a pandemia, o Anderson Coutinho, coreógrafo da ETA São João, fez várias lives com os coreógrafos. E eu andei observando que alguns deles diziam assim: a minha junina é tradicional. A minha junina é tradicional. Eu acredito que nenhuma seja, porque nenhuma delas entra num passeio a dois, casal para um lado, casal para o outro. Nenhuma delas fazem mais isso. Então já não se tem mais quadrilhas tradicionais, entendeu? E as nossas quadrilhas, elas precisam realmente amadurecer e evoluir coreograficamente para poder seguir o ritmo, para poder atingir um concurso, para poder atingir um grande resultado durante o ano. Se não for assim, infelizmente, a gente fica para trás. A gente não consegue mais. Eu acho que as juninas deixaram de fazer aquela tradicional dança junina para fazer o famoso espetáculo junino. Eu concordo aí com o que o David falou aí, né? Eu vejo muito essa evolução, ela sendo passada por ciclos, não é? Desde as danças europeias, né? Que são originadas de lá, mas trazendo da quadrilha matuta para cá, a gente sabia que a quadrilha matuta já era definido passos, né? Nos quais o marcador ditava passos para a quadrilha dançar. Depois desse ciclo, a gente pegou um pouco já estilizando um pouco para a quadrilha estilizada, a gente já fazia coreografias mais elaboradas, mas mais no sentido de dançar o shot, dançar o chachado, dançar o baião, né? Aí com a introdução dos temas que a gente conseguiu inserir a dança contemporânea, que se tornou esse verdadeiro espetáculo, que aí eu concordo 100% com o Davidson, quando ele diz que isso aí realmente é para tentar sobreviver, né? Se a gente não tentar transformar a quadrilha em verdadeiros espetáculos, eu acho que a gente não vai conseguir atingir o que o público quer ver, né? Então, dessa necessidade que a gente está evoluindo cada vez mais e com certeza esse não é o último ciclo, né? A gente com certeza vai evoluir cada vez mais. Mas assim, é uma verdade. E eu concordo plenamente, realmente, com o que Davidson e Keck falaram, porque, além de tudo, é inovar sempre, é criar e recriar, entendeu? E como o Davidson muito bem falou, ninguém hoje em dia, na verdade, não é nem só com a coreografia ou só com o que é que esses espetáculos estão trazendo. Na verdade, é porque você precisa fazer com que a cultura continue viva para você poder estar nessa situação de sobrevivência. Porque é muito difícil você tirar alguém da frente de uma televisão, da frente de um computador, e estar mexendo no seu celular, mesmo quando você está na rua fazendo qualquer coisa que seja. Você só vê postagens de fotos, querendo curtidas e tudo mais. Você não liga hoje em dia para o carne a carne, você não liga para o que é cultural, entendeu? Então esse tradicionalismo, ele realmente já caiu há muito tempo, apesar de que nós sabemos que ainda existem os passos tradicionais e obrigatórios para serem elaborados na coreografia. Até porque eu não vou mentir, e eu creio que os meninos vão concordar, ou se discordarem também coloquem, mas eu creio que se não existissem a obrigatoriedade desses passos tradicionais, eles já não existiriam mais. Porque é incrível você só essa inclusão das danças contemporâneas, do jazz, do blues, sabe? Juntando com o chachado, salto e baião, você botar um balé, um passo de balé, um passo de tango, um passo de qualquer outra coisa que seja, de qualquer outra modalidade de dança que seja, você incrementa, encanta, você consegue, mas de verdade é incrível você ver o mundo junino hoje se colocando dessa forma, entendeu? É uma capacidade de mutação imensa. E hoje, para você realmente competir, para você estar na competição, porque as pessoas também gostam, o ser humano gosta, né? De qualquer coisa com competitividade. Então, para você hoje competir, você precisa acompanhar essa evolução.
Então, sempre é necessário que o coreógrafo esteja assim, se recriando, se reinventando, inventando e acompanhando. É isso. Voltou. É isso aí, Arthur. Concordo aí com o que você disse. Só queria chamar a atenção para uma passagem aí que você falou, que se a gente se não fossem quesitos obrigatórios, a gente não acho que teria quadrilhas que não iam nem existir mais essa parte. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque não é porque, no meu entendimento, né, não é porque a coreografia é obrigatória, mas sim manter a essência do que é uma quadrilha junina, né? Eu acho Exato, que essas coreografias são essenciais na manutenção da tradição junina, entendeu? Então, exato. é claro, a gente tem que viajar cada vez mais, mas no sentido de manter viva a tradição junina, eu acho que nesse ponto realmente a gente tem que manter os pés firmes nesse chão que é a tradição, entendeu? Com certeza. Eu, eu sou mais filosófico nessa discussão, porque o que é cultura, o que é tradicional, entendeu? E aí a gente pensa e repensa sobre, por exemplo, a existência e manutenção de grupos culturais que não sejam, por exemplo, quadrilha, Bumba Meu Boi ou Corpo de Roda, que, por exemplo, são os três folguedos e movimentos culturais que mais se destacam aqui no país. No país não, em Alagoas, especificamente. Por exemplo, hoje você tem pode ter duas razões para a manutenção desses tipos de movimento. Uma é a existência de concursos que movimenta, que faz as pessoas se interessarem, porque o ser humano ele é competitivo. E outra é a agregação, é o fato de agregarmos coisas do nosso tempo para aquele movimento, né? As quadrilhas juninas, a gente já até discutiu em episódios passados, na perspectiva futura é a inserção de tecnologia, é o uso cada vez mais de efeito, mas não abandonando a raiz, né? Que é aí a gente volta lá para o início, para o passe, para o anavantu, anarriê, para o túnel. Particularmente para mim, por exemplo, não existe passo mais bonito dentro de uma quadrilha do que o carrossel. E é uma das coisas mais difíceis de serem feitas. E você não vê normalmente. Por quê? Pela dificuldade da execução, pela questão de ensaio, enfim. Todas essas questões, né? Mas eu acho que naturalmente o processo da evolução da coreografia não é tão vista como é vista em outros itens, no figurino, como na produção, mas acontece muito naturalmente. A gente vê cada vez mais passos contemporâneos dentro das quadrilhas, que, que é impossível não dizer que a coreografia evolua, entendeu? Há formações diferentes dentro do arraial. Hoje você tem pirâmides, como costumam falar, você tem movimentos que acabaram se tornando, inclusive, característicos de algumas quadrilhas. Né? Quando você vê aquele movimento, você consegue lembrar de uma determinada quadrilha. Enfim, todos esses pontos. Alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre essas Entendi. Eu coisas? sou, eu sou totalmente a favor, voltando ao assunto, totalmente a favor da evolução. Eu gosto da evolução. Engraçado, né? Acaba diferenciando da opinião de muita gente. Mas é porque eu acredito assim. Você falou aí tem alguns movimentos contemporâneos que você acaba caracterizando grupos, né? É porque eu acredito que existe uma história que é um dos desafios do coreógrafo, é fugir dessa história da identificação, porque alguns passos que a gente assiste, a gente sabe exatamente de onde veio, do ano que veio. Olha, fulano já fez isso um tal ano. Eu mesmo consigo assistir e identificar, digamos, as cópias. A gente acaba identificando. Então, É verdade. o desafio do coreógrafo é justamente criar esse diferente, entendeu? Então, é muito legal fazer um carrossel, é lindo, entendeu? É muito legal, os passos tradicionais são lindos, mas a gente precisa
passar por esse processo de evolução. Futuramente, com certeza, vai ter junina com placas de LED. O cenário vai ser totalmente LED. Porque, querendo ou não, não tem como fugir. Afinal de contas, até amanhecer já colocou a Nossa Senhora para voar em cima de um drone. Isso é tecnologia, não é não? Então, a gente não vai conseguir fugir disso. É legal essa história de ter que manter a tradição? Porém, o desafio do coreógrafo é trazer o novo. Porque eu tenho uma frasezinha que eu adoro usar, que é assim, o óbvio, ele é invisível. Então, se você faz o óbvio, se você faz o que todo mundo está fazendo, a sua junina passa despercebida em qualquer concurso. É a mesma coisa que eu falo sobre a questão de figurino. Eu não consigo entender por que toda junina tem que ter babado, entendeu? Se nós temos 43 juninas, as saias de 43 são com babados. E aí, se você coloca uma sem babado, aquela vai ser o destaque do ano, porque ela não é óbvia, entendeu? Ela está sendo o diferencial. Então, o processo de coreografia também passa por isso. O desafio do coreógrafo é sempre fazer o diferente, porque eu não consigo, por exemplo, montar um projeto falando sobre Nise da Silveira em um ano, e no outro ano eu usar o mesmo passo de Nise da Silveira se eu estou falando sobre uma coisa totalmente diferente. Me parece que os passos, por ser complementos de uma história, por ser complementos de um tema, eles também têm que se diferenciar, entendeu? O que é que eu acho sobre a questão da evolução das quadrilhas? Né? Então, lá atrás, só se tinha a quadrilha matuta, aqueles passos tradicionais, ok. Aí, não, começou a colocar uma coreografia mais, né, diferenciada. Então, o negócio já evoluiu um pouco. Depois entraram aquelas coreografias que eram bem marcadas mesmo, mas já foi mais diferente, já chamava mais atenção do que aquela coreografia que era um pouco marcada. Depois as coreografias que eram bem marcadas chegaram a um ponto que elas não funcionavam mais, funcionava mais uma coreografia que passasse mais animação e mais, né, e mais animação, mais alegria para o público. Pronto, chegou a época dessas coreografias. E depois chegaram as coreografias juntas com os elementos de produção. E foi aí que eu esse é meu ponto de vista, a minha opinião, que eu entendo que as coreografias pararam de evoluir, entendeu? Então, na minha opinião, as coreografias evoluíram, elas estão evoluindo, mas quando eu falo que pararam de evoluir, elas pararam de evoluir de forma a chamar mais atenção do jeito que elas chamavam antes, entendeu? Então, hoje elas têm a sua evolução, mas elas não conseguem mais chamar a mesma atenção que elas chamavam anteriormente, pela questão dos elementos de produção que estão em cenário hoje em dia. Como o Davidson falou, aquilo ali salta aos olhos e tira mais a atenção do que a própria coreografia que está sendo dançada. Hoje, se você está com um cenário bonito, maravilhoso, que você faz lá um 3-4 para lá para cá, beleza, passou. É diferente de uma quadrilha vir com um cenário ruim e falar o 8, o 9, o 10 e botar para torar lá e jogar duro e daqui a pouco aquela quadrilha não foi tão boa quanto a outra que passou. Então, eu acho que o grande desafio realmente é se reinventar. Eu lembro que teve um podcast que foi feito aí com o Sérgio, né, com o Paulinho, e ele fez uma grande provocação, inclusive, para a gente, de que os coreógrafos, né, as pessoas precisam realmente reinventar a coreografia, né, criar um movimento característico, criar alguma coisa que nunca foi utilizada, como o próprio David está falando aí. E é isso que vai chamar a atenção, é isso que vai ser diferente. Então, eu acho que os coreógrafos, né, acho que a gente um pouco se acomodou com relação a isso, com relação à criação, entendeu? Acho que falta realmente se enxergar, né, que as coisas realmente evoluíram e que aquele esforço que se fazia para criar aquela parte melhor ou um pouco melhor do que outra tem que ser bem maior agora, né? E quem sabe até uma coreografia, como o próprio Davis falou, né, conjunta, que você trabalhe com os elementos de produção, que os elementos de produção eles se transformem realmente em parte da coreografia. Eu não falo como adereço de mão, mas assim, coisas que não se tem utilizado até então. Entendeu? É a famosa surpresa, né? A cereja do bolo. É isso que vai fazer diferença. Mas a minha opinião é que, em termos de coreografia, hoje, né, a gente tem aí acho que uma estagnada, deu uma estagnada. Sabe o que eu acredito também que seja um desafio para nós que trabalhamos na parte da coreografia? É que, por exemplo, inclusive as coreografias, elas são até motivos
um dos motivos para que os dançarinos saiam das quadrilhas. Porque o que é que acontece? O dançarino não quer dançar numa quadrilha que faz a mesma coisa todo ano. Exato. Entendeu? Então eles saem, eles vão dançar na quadrilha que está fazendo novidade. E aí o desafio do coreógrafo é justamente não se autocensurar, não se limitar. Esse ano, 2019, quando acabou o São João de 2019, que eu fiz Nis da Silveira e Arthur Bispo do Rosário, no outro dia do concurso lá no Sesc, eu recebi uma mensagem do Diogo, né, diretor da Amanhecer, que ele dizia assim: eu amo, eu não vou esquecer nunca essa frase. Ele colocou assim: eu amo quando você trabalha sem paredes. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que ter parede. A gente tem que ser criativo ao extremo. No momento, é isso que tem que ser. Nós temos que ser criativos, sem limites, sem censura. É muito ruim quando a gente está num grupo trabalhando e a gente pensa numa coreografia e aí alguém da direção ou da produção chega e diz assim: coloca isso não, que não vai dar certo. Não vai dar certo o quê? Vamos tentar. Entendeu? Isso é um problema, Davidson, que você é uma ferida no peito, na alma de um coreógrafo que você não tem noção. Pois é. Mas é verdade, Pois é. viu? E aí é que entra na história do Davidson chato. É porque as pessoas, para serem boazinhas, dizem assim: não, eu escuto todas as opiniões, mas a gente tem que saber o que é que dá certo e confiar no nosso trabalho. Entendeu? Ah, fulano acha que isso não vai funcionar, mas eu, enquanto profissional da coreografia, eu sei que vai funcionar. E eu não vou me limitar ou me censurar por causa da opinião de alguém que tem medo. Eu costumo dizer isso. Nós temos diretorias de quadrilhas que são altamente medrosas. Só que a única coisa que faz a gente atingir o sucesso é a ousadia. Nós temos que ser ousados para poder atingir o sucesso. Eu só queria dar uma contribuição aí nesse tema. Sei que a gente está na segunda pergunta ainda. Tem muito papo para a gente bater, para a gente correr um pouco. Mas nessa linha aí que Davidson e Arthur pontuaram aí, questão dessa baliza, né, bicho? Tem sempre uma baliza que limita. Eu vou só discordar numa parte de vocês, tá? Eu super concordo com a visão de vocês. Mas... Você não me limite, não. Não. É assim, porque quando eu nunca fui campeão dançando, primeiro ponto. Aí no primeiro ano que eu saí do corpo de dança, eu acho que eu era o pé podre mesmo da dança, sabe? Quando eu saí, a quadrilha foi campeã, mas depois eu fiquei me perguntando, ora, por que aconteceu isso, né? E eu vi que realmente existe a necessidade de ter alguém fora olhando o que realmente funciona. O que é que eu quero dizer nesse sentido? Tem muita gente que é um corpo muito mole para dança, Arthur, Davidson, os caras são fantásticos dançando. Mas o teu corpo não é igual ao do colega do lado, certo? E a quadrilha, ela é pontuada no geral, né? Às vezes, eu mesmo quando eu dançava, estava numa apresentação, eu dançava o máximo e quando eu saía da apresentação, eu achava que a apresentação tinha sido fantástica. Mas, na verdade, quando a gente conseguia assistir vídeos depois, a gente via que tem 2, 3 casais lá atrás que realmente não conseguem executar. Aí, nesse ponto, pessoal, a gente identificando esse defeito, né? Não é querendo limitar a criatividade do coreógrafo, mas olhando a parte técnica para que a quadrilha não seja despontuada. Aí eu creio que sim, que existe, infelizmente existe uma baliza onde a quadrilha ela tem que ser nivelada, entendeu? Não no sentido de limitar a criatividade, mas ir no limite da técnica, entendeu? A gente chegar num ponto onde dizer, não, se eu passar daqui, eu sei que vou ser despontuado. Isso aí eu quis fazer essa ressalva, porque eu sou um cara que sou muito criticado e até sou taxado de chegar na quadrilha e tirar a coreografia, né? Infelizmente eu sou taxado dessa forma. Mas é mais uma explicação já nesse sentido, né? De pegar a planilha de pontuação, analisar a planilha de pontuação e olhar a quadrilha, né? E ser responsável por aquilo ali e ter o peito para dizer, não, pessoal, é o seguinte, isso aqui, claro que a maioria dos movimentos funcionam, né? Mas
Se a gente executar isso aqui e tiver o risco de ser pontuado, aí eu sou super a favor de reduzir o movimento para que a gente consiga ter uma maior facilidade de execução para atingir a pontuação máxima, entendeu? Mas aí vamos para o nome do aplicativo, que é Discord. Deixa eu dizer uma coisa a você. Para que serve 10 meses de ensaio? Era 10 isso meses, que eu ia 10 dizer. meses de ensaio, 10 Era meses a de minha ensaio próxima serve para que, se você quiser colocar uma ousadia, você trabalhar o seu dançarino por 10 meses, acreditando no potencial dele para que ele execute a coreografia. Eu sou contra mudar. Eu sou a favor de ensaios extras, entendeu? Eu sou a favor de ensaios só com aquele casal hoje. Eu sou a favor de puxar a história da areia, de fazer com que ele segure o máximo de areia possível na mão para que o trabalho dê certo. Eu enxergo uma coisa assim, tipo, o Davis falou muito bem também sobre essa situação de não mudar. E dos 10 meses, mas é assim. Eu entendo também o que o Keck estava falando, porque é complicado você, quanto parte diretora da quadrilha, você observando a quadrilha sendo produzida e ter um ponto onde você enxerga assim, não tá tão legal, porque tem gente que não consegue fazer. É lógico que ali a gente na quadrilha, principalmente quadrilha junina, você não está trabalhando com pessoas que tenham tanta maleabilidade na dança. Mas você, como o Davidson muito bem colocou, você tem como tentar trabalhar essa situação. Se você colocar isso com um ponto de tempo hábil para trabalhar o seu dançarino, para trabalhar o seu brincante, eu geralmente não costumo chamar de dançarino. Eu chamo de corpo brincante, os meus brincantes da junina. Aí a gente pega, vai trabalhando. Tem meninas que quando chegam, mas vamos falar a verdade, tem gente que quando chega misericórdia, parece uma estátua de gesso, de duro. Tem 2 pés esquerdos. 2 pés esquerdos, entendeu? 2 pés esquerdos, então. E a gente consegue fazer com que aquela pessoa, pelo menos, se sinta um Baryshnikov dançando no arraiá. Porque ele tem esse prazer. Quando você deposita a confiança que ele vai fazer, aquele passo que você quer, ele se sente valorizado. Tem muita gente que só precisa até um pouquinho, às vezes, de empurrão. E em todas as juninas que eu passei, e hoje, graças ao amanhecer, não é diferente, existe sim essa política de ensaios extras. Existe sim essa política de ensaio extra, tirar dúvida, correção. E os próprios coreógrafos sempre têm aquele tempo que a gente como é que eu vou dizer? Direciona, a gente, isso, desprende, direciona para os ensaios de limpeza da quadrilha. Então é aí onde principalmente a gente consegue enxergar se realmente a direção está certa. Porque é muito atrito, bicho. Ó, coreografia e direção e banda, é um ringue de vale tudo. Você não tem noção, Eu sou a não. favor da censura ligada ao senso. Eu acho que o coreógrafo também tem que ter um senso. Porque, por exemplo, Exato. você chegar e colocar os seus dançarinos para dar um monte de estrelinha no meio do arraiá, isso não rola. Então aí chega o Keck perto do Davidson e diz assim: não, Davidson, tira esse passo. Aí eu aceito. Entendeu? Exato. Porque eu tenho que ter senso. Aquilo ali não funciona de jeito nenhum. Porém, né, em relação à ousadia, eu ainda bato no ponto de que quanto mais, melhor. Não, em relação ao ousadia, eu também sou super a favor. Inclusive, Davidson, você é um dos caras que a gente sempre tira o chapéu pelo tamanho do quão ousado você sempre foi, né? E eu acho que a gente é muito carente aqui no estado dessa ousadia. Mas eu falei mais no sentido de justamente disso que você disse, né? Se a gente tem 10 meses para ensaiar, a gente não vai ter mais 10 meses para chegar ao São João, né? O ano, infelizmente, só tem 12 meses. Então, chega a um ponto que tem um momento da decisão, né? Aí, eu acho que todo mundo vai concordar comigo nesse sentido. Olha, quem trabalhou comigo nos últimos anos é a história de alguns dançarinos que chegam com 2 pés esquerdos, né? Voltando a falar do Arthur. Eu gosto sempre do início de todos os ensaios, tem quadrilha que faz a história do alongamento. Eu não gosto dessa coisa do alongamento, eu gosto do aquecimento. Quem me acompanha nos últimos anos juninos, eu coloco uma fila de homem de um lado, uma fila de mulher do outro, e eu passo, no mínimo, 1 hora aquecendo e ensinando a dama a altura do braço, como é que a saia faz, os homens como é que balança esse cotovelo, como é que bate a palma.
Eu Uma hora de gosto. aquecimento, até inclusive para que prepare o corpo desse dançarino para as meia hora de dança de um concurso. E eles têm que preparar o físico para não acontecer o que acontecia antigamente, que acho que ainda acontece, que são aqueles famosos desmaios no final da apresentação. Então a gente tem que preparar o nosso dançarino tanto para uma coreografia ousada, quanto para uma simples, mas também no pique que a gente exige. A gente tem que preparar e fazer com que esse pé esquerdo, esses dois pés esquerdos virem um esquerdo e um direito, né? Também é função do Verdade. coreógrafo. Sabendo que eu sou o único da mesa que não é coreógrafo ou nunca trabalhou, eu só queria ressaltar um ponto que eu acho muito, que faz parte inclusive da evolução, e aí vocês naturalmente tocaram em outro ponto que eu ia tocar, que era com relação aos ensaios, que é a profissionalização do coreógrafo dentro da quadrilha junina, que acabou se tornando uma coisa muito enfática. Por quê? Porque até um determinado tempo, os coreógrafos, as pessoas que coreografavam as quadrilhas surgiam, como ainda surge, beleza? Mas eles surgiam dentro das próprias quadrilhas, aprendiam tipo vendo outra quadrilha. Por exemplo, eu vou falar do David Duquesne. E até onde eu sei, eles não tinham nenhum tipo de conhecimento de coreografia, de dança, enfim. Mas eles acompanhavam e era uma coisa que chamava atenção e passaram a dar pitaco e tipo, ganharam uma roupagem dentro da própria quadrilha que eles conseguem coreografar. E hoje a gente chegou num nível de profissionalização dessa pessoa, desse indivíduo, desse grupo de coreógrafo, que a gente fala do corpo dançante, do brincante, que eu concordo nesse caso com o Arthur, porque a pessoa que está lá, ela não é dançarina. Ela aprende a fazer o que se pede muitas vezes. E aí, enxergar o limite do grupo é um dos papéis mais importantes do próprio coreógrafo, né? Ele passa a ser um administrador grande da quadrilha. Tipo, assim como o presidente que tem que administrar todas as situações, o coreógrafo precisa ser capaz de enxergar o limite da quadrilha, porque às vezes existem grupos que tipo, são muito bons. Tipo, formou-se um grupo que era muito bom, que pegava tudo. Mas existem outros grupos que não são tão bons, mas são animados. E aí o coreógrafo tem um papel de enxergar isso e aí forçar naquele lado dele. E assim, eu falo realmente enquanto dançarino que não entende de coreografia nesse caso. Eu acho que um papel do coreógrafo nesse ponto é muito difícil, porque ele precisa ter esse time, esse feeling, né, de enxergar isso e poder realmente extrair o melhor possível da quadrilha. Não é desistir da coreografia, mas é enxergar o limite. Existe um limite. Quando não tem esse limite, você vai forçando, mas em algum momento vai chegar em um limite, né? E aí eu vou acrescentar uma pergunta, já vou emendar logo uma pergunta para vocês. Dentro desse processo de coreografia, quais são os setores que vocês acham que precisam mais conversar com a coreografia, com o coreógrafo ou com o grupo, né? Setores. Eu acredito que todos Então, os. Vai, Arthur, pode falar. oi, Fala. fala. Dê. Eu ia dizer todos também, mas Exatamente, os eu ia dizer todos. principais porque todos são muito fundamentais. A coreografia tem que estar alinhada com todos, Bruno, porque você não Isso. consegue se desvincular, entendeu? Porque você usa, na verdade, todos eles. Você tem em todos eles um subsídio, eles todos agem subsidiariamente em auxílio, mas eu vou te dizer assim, na minha visão, principalmente seria a produção, seria enredo, a banda, produção, enredo, banda, figurino. Mas todos. Não tem Todos. não como você desvincular, não. Todos. Não tem como. Na verdade, assim. É o que eu volto a falar. E às vezes parece ser até uma fala meio prepotente enquanto coreógrafo. Mas o coreógrafo é a peça-chave para o espetáculo. Eu acredito que ou o coreógrafo eleva o projeto ou o coreógrafo derruba o projeto. Porque está na cabeça do coreógrafo o projeto para poder ele passar essa emoção que o projeto exige,
para o figurinista, está na cabeça do coreógrafo esse projeto para emocionar o cenógrafo, para emocionar o dançarino, entendeu? Para emocionar a banda, para fazer com que a galera acabe entrando no clima do projeto. O coreógrafo é a cereja, é a farinha, o ovo, o açúcar do bolo, é tudo. É foda, É a né? cereja. O coreógrafo é foda. Como é? O coreógrafo é foda, né? O coreógrafo é foda, cara. Pô, é foda. Você não tem como, porque ele é. Você tá vendo assim, você diz, eu quero a quadrilha entrando, eu quero a quadrilha não sei o quê, mas quem é que vai fazer a quadrilha entrar? Quem é que vai... Olha, eu digo assim, se tirar o coreógrafo, quem faz? Vai ter que ter outro coreógrafo, mas vai ser coreógrafo do mesmo jeito, entendeu? Então, o coreógrafo é o que desenrola tudo. É a energia do coreógrafo. O coreógrafo motiva. Entrando até num assunto meio polêmico, por exemplo, a gente sabe que tem coreógrafo que, se sair da junina, metade dos dançarinos sai junto. Por quê? Porque o coreógrafo motiva, o coreógrafo faz com que o dançarino saia de casa e vá para o ensaio. Isso, a alegria do processo coreográfico vem do coreógrafo. Se você for pensar no dançarino, tem um coreógrafo chato. Aí o povo diz assim, vou sair de casa no meu final de semana para aguentar a cara daquele rapaz, eu me livre. Entendeu? Oxi. Se o coreógrafo for antiético, for antiprofissional, não tiver uma postura de coreógrafo, os dançarinos saem. Se o coreógrafo não for bom, os dançarinos saem. Acaba com quadrilha. Entendeu? Eu acho que essa pergunta aí que o Bruno fez foi mais no sentido de desconsiderar, né, que é sempre o coreógrafo que tem as ideias, né? Assim, pelo menos internamente na Amanhecendo Sertão, a gente sempre abre para todo mundo dar ideia, né? E baseado naquela ideia, todos os setores, todas as diretorias, elas têm que seguir na mesma linha de raciocínio, né? Por exemplo, se o figurinista que dá a ideia, ele tem algumas ideias na cabeça e necessariamente ele vai ter que informar para o coreógrafo, porque senão, excepcionalmente, a coreografia não vai casar com o figurino, que pode ser uma ideia também do cara da produção, que não vai casar com o que o coreógrafo está pensando. Então, acho que essa pergunta foi mais nesse sentido, né? Generalizando assim, independente de quem dá a ideia do espetáculo. Mas aí você concorda comigo essa história de, por exemplo, pode ter vários setores dentro de uma diretoria e, inclusive, é fundamental e é necessário para poder dividir as funções. Porém, esse setor tem que estar ligado ao coreógrafo. É como se o coreógrafo fosse o coração e tivesse um monte de veia ligando para o cérebro, para o rins, para o pulmão, para os outros órgãos vitais, entendeu? Eu acho que, Super concordo. com relação ao tema que estamos abordando agora, do coreógrafo da função, do coreógrafo de quais setores ele se relaciona mais, né? Eu acredito o seguinte, que quando o coreógrafo ele também tem o poder, né, ou tem a autoridade, né, de fazer com que os outros setores eles possam mudar alguma coisa, né? Por exemplo, o coreógrafo pode pedir para que uma produção mude alguma coisa, o enredo mude alguma coisa, o cara do figurino mude alguma coisa. Isso dá uma força maior para a coreografia, né? Isso dá uma força bem maior para a coreografia. Eu acho que, assim, o coreógrafo, hoje em dia, né, dependendo do grupo, ele só coloca a coreografia, né? Um outro grupo, ele já coloca a coreografia, ele também já faz uma parte do cenário. No outro grupo, não, ele já faz o cenário, mexe com o figurino. Então, assim, quanto mais está envolvido, acho que mais o trabalho vai ficar redondo, né? Eu falo. E, assim, independente de qualquer coisa, eu acho que quem tem que bater o martelo, na verdade, a marreta, quem tem que bater a marreta, quem marretar o negócio, tem que ser a pessoa que está ali na coreografia. Por quê? Porque é aquela pessoa que está ali, que está sentindo o clima, que está coordenando os ensaios, né? Que está verificando, pensando no projeto todos os dias, pensando na produção todos os dias, pensando em tudo. Então, eu acho que, além do cara estar com a parte de coreografia, a pessoa também tem com a responsabilidade, com a autoridade de definir certas coisas dentro do projeto. Eu acho que isso dá muita força para que as coisas saiam realmente da forma que
foi se pensada, né? Como você falou, né? O cara tá lá na casa dele, lá sentando, pensando na coreografia que vai fazer, no tema, em tudo que vai fazer, beleza. Se ele não tiver autoridade para conseguir colocar aquilo em prática, né? As coisas vão se distorcer, né? As coisas vão se distorcer ou porque uma produção vai ser prioridade, ou porque uma outra coisa vai ser prioridade, sendo que o grande objetivo da quadrilha é trazer a dança, entendeu? Então é o que eu acho. É curioso que muitas quadrilhas, e aí é uma observação minha naturalmente, que muitas quadrilhas surgiram por duas figuras. Ou foi pelo coreógrafo, que, não, vou criar uma quadrilha, foi lá e criou, ou foi pelo marcador. E aí, obviamente, que, algumas quadrilhas começaram. Quando eu falo crescer, eu falo em questão de gestão mesmo de quadrilha. Porque tem quadrilha que uma pessoa acaba fazendo metade das coisas e a outra pessoa faz o resto das coisas. Como existem quadrilhas que tem vários grupos dentro da própria quadrilha que cada um faz uma coisa. Um faz um arte, o outro faz a coreografia, um cuida do repertório. E ter essa possibilidade é muito importante. E aí, quando as pessoas acham que o trabalho do coreógrafo fica mais fácil, é quando fica mais difícil, porque ele precisa conversar com muito mais Lidar com vários pessoas, e pensamentos obviamente, quanto diferentes, mais né? cabeças pensantes, melhor. Mas quanto mais cabeças pensando, difícil é lidar com os pensamentos diferentes. E aí é quando, mais uma vez, a figura do coreógrafo se torna ainda mais importante, porque ele precisa sintetizar tudo isso, todas essas ideias, por exemplo, que o Keck falou, o cara do figurino teve uma ideia muito massa. O coreógrafo precisa enxergar isso e precisa colocar em prática, porque às vezes não é tão simples, mas também às vezes é fácil de fazer. Mas aí, tipo, por exemplo, e o porquê eu não acho que a fala do Davidson é uma questão de prepotência. Por quê? Porque hoje, por exemplo, eu trabalho com marketing. Se a quadrilha não fizer a parte do marketing digital, por exemplo, a quadrilha vai sair do mesmo jeito. Talvez não saia com tanta expectativa, mas ela vai sair do mesmo jeito. Agora, se não tiver uma pessoa que coreografa, a quadrilha vai sair? Não, não vai sair. Não tem jeito. E aí, nesse ponto, é assim. E já adiantando, porque assim são vários tópicos para a gente estar abordando, eu vou entrar numa questão mais técnica agora. A gente está indo um pouco dessa subjetividade que a gente veio trabalhando até agora, né? E aí eu vou falar sobre uma questão mais técnica, que é vou perguntar a vocês, para vocês, quais são os principais critérios de julgamento que estão ligados à proposta coreográfica? O que é que vocês avaliam dentro da coreografia que precisam ser levados em consideração para os julgamentos que vão ser feitos, que hoje em dia, como as quadrilhas vivem exclusivamente, ou na maior parte da sua aventura, por conta dos concursos, é muito levado em consideração os julgamentos que são feitos. E aí, na hora, vocês como coreógrafos, o que é que vocês levam em consideração que precisam ser colocados na criação? Em relação à coreografia, eu gosto bastante do item de julgamento sincronia. Eu acredito que uma quadrilha tem que estar sincronizada para o espetáculo ficar perfeito. E gosto também da harmonia. Essa história de harmonia, porque, por exemplo, a gente costuma ver e a gente ou da plateia ou assistindo os vídeos logo após os concursos, tipo, a gente costuma ter quadrilhas muito grandes aqui que as duas últimas filas se arrastam, né? Eles não dançam, eles não cantam, eles andam. E isso, para mim, quebra a harmonia. Eu acho que a quadrilha tem que ter um pique único, uma energia única. E quando você está numa energia única, a quadrilha está sincronizada. Na hora do braço direito para cima, acho que todos têm que levantar um braço direito para cima. Então, acho que sincronia e harmonia é muito legal para julgamento. Exatamente. Eu iria falar justamente sobre a sincronicidade, né? Porque quando o Davidson falou, ela resume tudo, principalmente quadrilha junina, que você quer que tudo esteja limpo. Então, o mais fácil de você ver uma desorganização é um alinhamento, é uma desenvoltura, é uma evolução mal feita. Então, você tem que ver aquele desenho, como você vai transformar de uma figura para outra, como você vai fazer a passagem de um momento para o outro. Tem que ter limpeza, como ele disse, a sincronicidade, e isso gera, por consequência, uma harmonia digna nos movimentos. Como ele falou, uma mão é assim, a mão tem que ser assim. Ah, eu não consigo. Quebra ela um pouco.
Bora, 3, 2, 1, foi. E você vai limpando. E você vai martelando. Você tem que prestar muita atenção, principalmente nisso. E o tempo, né? A cronometragem dos movimentos, a marcação da música, a marcação do ritmo, para que você tenha justamente esse compasso, né? Que você não faça com que ou uma fila, um pessoal canse mais rápido, outro menos. Precisa ter realmente essa situação, porque às vezes o dançarino diz: ah, não, estou cansado, vou lá para trás, vou dar uma relaxada. Não é assim. E justamente o pessoal tem a ideia de dizer assim: não, quem está atrás é quem não dança tão bem, tem que ficar escondido, vai ficar pelo meio, mas não sei o que não. Precisa ter essa harmonia e principalmente o sincronismo, mais Eu acho que observado. essa coisa do quem dança menos ficar atrás ou ficar no meio, eu acho que não devia nem existir. Eu acho que não devia existir pessoas que dancem menos. Eu acho que nós temos 10 meses para que todo mundo dance igual, Exatamente. entendeu? Acho que é aí que a gente tem que, é nessa tecla que a gente tem que bater, entendeu? Eu acho que esse é o maior desafio, né, Davidson? É justamente Isso. conseguir esse nivelamento do grupo, né? Mas, andando aí na linha do que o Bruno perguntou, eu vou até responder de forma polêmica, tá? Eu acho que as coreografias hoje, antes de serem elaboradas, elas devem levar em consideração os critérios de julgamento. Por que eu estou dizendo isso, certo? Porque, na minha visão, a gente nunca consegue executar tudo de maneira 100% correta em toda a apresentação. Então, eu prefiro, essa é uma opinião pessoal, tá? Eu prefiro olhar a planilha e ver qual coreografia eu vou dar uma ênfase maior a um alinhamento. Não, eu não preciso de todas as coreografias sincronizadas, aí eu vou discordar um pouco do que vocês estão dizendo no sentido da harmonia da coreografia. Eu acho que isso aí acaba sendo até algum artifício que as quadrilhas estão utilizando hoje em dia para não manter esse pique 25 minutos, porque ninguém consegue, né? Eu achei que tem que estar tem nego com 12 palmos de língua para fora. Então isso acaba sendo um artifício ou outro que as quadrilhas utilizam em algum momento, mas para dar ênfase em outra coisa. Tipo, eu paro de dançar em algum momento para cantar. Então eu já demonstro uma animação maior, eu procuro explorar uma outra coisa. Mas, inclusive, isso aí, a elaboração da coreografia ela tem que levar em consideração o campeonato que você vai dançar. Porque, por exemplo, aqui em Alagoas, a gente segue um regulamento diferente do concurso da Rede Globo Nordeste, não é? O que vale 10 pontos lá no concurso da Rede Globo, entrada no Arraial, saída no Arraial, aqui não vale nada. Aqui não é nem critério de julgamento, né? As quadrilhas já fazem, já elaboram as entradas, já elaboram as saídas, pensando, é claro, no concurso lá fora. Mas que aqui, se a gente não explorar tanto, a gente não vai ser despontuado, né? Aí é mais nesse sentido. Eu acho que as coreografias elas têm que nascerem, claro, da planilha de julgamento. Eu vejo mais por essa forma, porque eu acho que mais vai mais na linha técnica, entendeu? É claro, sem limitar a criatividade, tá? Antes que vocês me joguem uma pedrada aí. Critério, dentro de todos os critérios de julgamento, em que é mais avaliado como forma de tirar ou dar pontão à quadrilha, né? E é muito incrível isso, porque, por exemplo, como hoje tudo é muito nivelado e é cada vez os concursos são decididos por um décimo. E aí, por ser um critério, vamos dizer assim, de fácil, que para mim não é mais complicado, de fácil detecção de erros, por exemplo, se uma pessoa derruba o chapéu e ela deixa de fazer a coreografia, para mim ela já desincronizou. E aí você vai lá e tira o décimo. Só que isso é uma coisa que não acontece com todos, por exemplo. É uma questão objetiva e que não é levada a sério. Você vê, por exemplo, no critério de julgamento, uma quadrilha perdeu o décimo porque fulano deixou cair o chapéu
E a outra também deixou o chapéu cair, mas não foi tirado o 10º. E aí, eu tenho até uma pergunta que, inclusive, nem está no roteiro, mas eu queria fazer a vocês. Vocês acham que os regulamentos, eles atendem esse processo de evolução que as coreografias sofreram? Vocês acham que as pessoas que, e aí eu acrescento, vocês acham que as pessoas que julgam, elas, sendo polêmico, têm capacidade de avaliar as coreografias que estão sendo feitas hoje? Sendo polêmico também, em relação a essa questão do julgamento, eu costumo sempre, quando eu converso, eu falo uma coisa em relação a isso, e uso como exemplo as escolas de samba do Rio de Janeiro. Eu acredito que os jurados, eles são, e volto a falar do lado emocional, eles são emocionalmente envolvidos com o espetáculo. E acredito, por exemplo, que, falando das escolas de samba, por exemplo, quando entra Unidos da Rocinha perfeita, sem nenhuma falha, a nota dela sempre vai ser menor do que a Imperatriz Neopodinense se acontecer alguma falha, por causa do nome. E aí, ligada também à emoção que aquele nome transmite. Por isso que hoje em dia eu vejo as juninas e falo para algumas juninas que eu converso, dou os conselhos de ênfase ao marketing, jogue sua junina na internet, faça coisas legais, porque, por exemplo, no meu Instagram, com certeza eu devo ter 2 ou 3 jurados. E aí o que eu estou fazendo ali está mostrando que meu trabalho é de qualidade, que a minha junina está crescendo, que ela está se desenvolvendo e tal e tal. E quando chega lá na hora do julgamento, o jurado vai estar esperando aquilo ali. Que é uma das coisas que eu sou contra às vezes, porque tem algumas juninas que acho que antigamente tinha muito isso, hoje não, mas antigamente tinha muito. Vamos jogar um tema falso na internet. Por exemplo, aí de repente quando chega lá, o jurado está esperando falar sobre água, e aí a junina entra falando sobre o fogo, aí já tem aquele impacto. Então eu acho que o peso da junina conta em relação a essa história do chapéu. Uma quadrilha dita, entre aspas, 1000 vezes, por favor, me perdoem o termo que eu vou usar, mas dita grande, pode cair 4 chapéus, 5 chapéus. Se a pequena cair, o ponto vai ser tirado. Rapaz, eu super concordo com o Davidson e me atrevo a dizer aqui que, infelizmente, né, tem quadrilha que entra no salão com a pontuação zerada para adquirir a pontuação máxima, e tem quadrilha que entra, infelizmente, com a pontuação máxima, e o jurado só procura o defeito para despontuar, né? Eu acho que isso aí é já as quadrilhas menores já entram com uma perda muito grande de pontos, entendeu? O pessoal menor começa do zero e as maiores começam da pontuação cheia. Isso aí é claro que eu estou falando de opinião própria, tá? Mas que eu vejo como realidade no meio junino. Com relação ainda voltando no item dos principais critérios de julgamento, só para colocar aí, para mim o principal critério é a animação. Então, para mim, a animação ela puxa todos os outros itens. Então, como a gente sempre fala, né, quadrilha boa é quadrilha animada. Então, quando você está com a quadrilha, por exemplo, se você já entra com o quesito animação deficiente, provavelmente todos os outros quesitos eles vão perder pontos, entendeu? Então, acho que a animação ele é um dos principais quesitos que a gente tem que estar bastante ligado, inclusive na concepção, na hora de você montar a sua coreografia, né? É pensar, então, será que nesse movimento, se eu fizer 3, 4, 5 movimentos desse, o cara vai ficar cansado, a menina vai ficar cansada, ele não vai conseguir rir, ele vai estar virando para frente, vai estar em condição de dar um sorriso, vai estar em condição de cantar, vai estar em condição de passar felicidade, animação. Então, é uma das coisas que eu me preocupo muito, que eu acho que vai puxando também as outras coisas, fica balizando, né? Com relação aos jurados, eu acredito que o jurado, ele, independente de quem seja, né, ele está ali para assistir um trabalho. Então, a coreografia, como a gente falou, né, foi testado no início, existe uma coreografia junina, então a coreografia está muito universal, né? Então, o Arthur falou também dele, tem tango, tem balé, tem uma série de coisas misturadas. Então, assim, a gente nunca vai ter um cara especialista numa coisa, né? Numa coisa específica. Então, a gente vai ter ali pessoas realmente que têm alguma formação, tem formação, né, de coreografia, mas o cara não é especialista em todas as áreas. Ele não vai ser especialista.
cara vai entender, vai ter as noções, mas ele tem que se apegar realmente ao que ele está julgando. Alinhamento. O que é que significa um alinhamento? É estar alinhado? Beleza. O que é que significa animação? Estar animado? O que é que significa, né, a sincronia? É todo mundo fazer igual? Porque assim a coreografia vai variar muito de tema para tema. Então eles têm que realmente estar capacitados a julgar o que é um alinhamento, o que é uma sincronia, né, o que é uma animação. Então é o que eu acho aí, viu, Bruno? Completando o que o David falou em relação à animação, eu acredito que ela é o que arrepia. Tipo, se você tiver uma quadrilha desanimada, você não tem saco nem de assistir. A quadrilha tem que Verdade. estar animada para poder o jurado se interessar em assistir, porque a gente já viu fotos e vídeos de jurado que dorme assistindo, né? Então, a quadrilha tem que acordar o jurado, tem que acordar a plateia, tem que... E é papel também do coreógrafo saber o momento do grito, o momento da palma, o momento de tudo tem que estar ali para poder ajudar ao povo Esse se ênfase, né? interessar em Verdade. assistir, né? Isso aí, e eu me atrevo a dizer que a animação, ela tem que ser ensaiada, certo? Porque, assim, é claro, existem dançarinos que já têm a alma de quadrilheiro mesmo e sai naturalmente. Mas existem os famosos duas pernas esquerdas aí, né? Que não só eles têm dificuldade na coordenação motora, mas também na sua expressão facial. Né? Tem gente que não consegue nem rir. Então, se tu não perceber isso, tu como coral, tu como gestor do seu dançarino, não perceber isso durante os ensaios e fazer com que aquela pessoa ensaie de acordo com o que a quadrilha precisa, né, o resultado se reflete no salão. E nem adianta dizer que treino é treino, jogo é jogo em quadrilha, porque isso não funciona. Boa. O que Boa, você faz no funciona não. ensaio, o que você faz no ensaio realmente é o que você vai fazer na apresentação. Em qualquer coisa. Então, realmente, completando o que David quer que todos falaram, jogo é jogo, treino é treino, tem isso não. O que você faz no treino, você faz no jogo, é reflexo, é espelho. Se você não ensaia, se você não projeta, se você não pensa, não faz nenhum ensaio e nem um ensaio mental, porque além da sua projeção física, você tem que ter a sua projeção mental. Se preparar para aquilo ali, você não faz. Mas voltando ao assunto dos jurados, Bruno, que você falou da competição, eu concordo completamente com o que Davidson Keck e David falaram. E ainda digo mais. É muito ruim você se sentir-se sendo julgado por pessoas que você também os julga incompetente para tal situação. No cenário de Alagoas, a gente tem que os jurados são diferenciados nas etapas, não é isso? E depois é feito um bolão, um sorteio, e os jurados são escolhidos para a final. Mas todos assistem todas. Aí você se pergunta assim, como o Davidson muito bem colocou, por que que, e todos colocaram, por que que de uma quadrilha pequena ela já entra zerada para alcançar a numeração e outras, com o nome mais famosas, com maior quantidade ou mais conhecidas, entram simplesmente para perder? Por que assim? Não. Eu acredito sim que deva haver uma imparcialidade e outra. Se você está julgando coreografia, você vai julgar coreografia. Você vai olhar o que está acontecendo na coreografia, só aquilo. É certo que você vai se envolver com o espetáculo, você vai gostar. Não tem como você não mexer com a emoção de qualquer pessoa que assista. E um jurado não vai estar imune a isso. Porém, ele precisa ser imparcial na hora dele olhar. Ele precisa estar vendo somente a coreografia, analisando coreograficamente aquela quadrilha estava bem, estava boa, não estava, faltou alguma situação. Porque o que acontece, eu já ouvi muito isso, é de dizer assim: ah, não, eu não vou tirar um décimo ou 2 décimos, ou seja lá quanto for, se o espetáculo daquele eu nem percebi. E realmente acontece. Realmente acontece. Você está assistindo o espetáculo, ele está tão envolvente e tão empolgante que você não percebe que caiu alguma coisa, que aconteceu alguma coisa. Entendeu? Mas os outros vêm, os outros que estão na competição com você vão observar. É aí onde eles dizem: por que tirou da minha e não tirou da dele? Então eu digo assim, eu não gosto de julgar, porque justamente coreografia, principalmente coreograficamente falando, em qualquer âmbito, seja cultural, seja no esporte, seja em qualquer outra coisa, eu vou pegar a ginástica rítmica.
né? Ela tem aquele grau de dificuldade da coreografia que você vai apresentar. Os jurados já determinam se é grau 10, grau 9, grau 9,5, grau 8. Em quadrilha você não tem isso. Você está assistindo ali a quadrilha, a coreografia é a primeira vez. Como é que você vai dizer se a coreografia é forte ou fraca? Só depois que você assistir. Mas se ela tiver condizente com o tema, tiver fechada, tiver limpa, tiver correta, como é que você vai dar um 8? Como é que você vai dizer onde é que você tem que olhar a coreografia? É sempre comparando com a outra ou é dentro do tema que você está apresentando? É aí onde a gente se assusta assim, por exemplo, deu zebra, entrou uma quadrilha menor. Não, é porque aquela menorzinha ali veio amarrada e a coreografia estava boa, estava ótima, estava fechada. O enredo estava bom, a harmonia foi ótima, o casamento estava perfeito, estava ótimo, tá tudo ótimo, tudo 10 na quadrilha. Passou na avenida, mas estava tudo 10, pronto, aí subiu. Esse sim é quando você vê que realmente pode ter havido ou não. Nós nunca vamos saber. Que são duas cabeças que a gente não sabe nada do que vem, né? Cabeça de jurado e de torcida. Você nunca sabe o que é que vai sair da boca daquilo ali explanando, né? Mas eu não gosto de dizer que um jurado é capacitado ou não. Eu gosto simplesmente de saber assim. Tem a capacitação? Tem. Vamos ver se o julgamento está correto. Se você achar incorreto, não existe como você recorrer? Você recorreu. Se ele não aceitar, cara, entenda. É uma competição. Infelizmente, alguém tem que ganhar. Mas os resultados precisam ser limpos. Aí, com relação à clareza e né? A gente não sabe nada, não, muita coisa não, mas tudo bem. Vamos indo. Então, a minha opinião é essa. É, é muita coisa para ser administrada com relação a todo esse processo, né? A gente, enquanto profissional que está à frente à quadrilha, ou como o próprio dançarino em si, torcida, a gente, quando passa pelo processo de ser julgado, a gente mexe com o ego de todo mundo. E aí é óbvio que em alguns momentos a gente, inclusive, vai ser injusto com o julgamento, né? Mas, assim, ser capaz de reconhecer que falhou também é uma virtude dos bons profissionais. Saber que existiam outras que estavam melhor naquele determinado momento. Mas, assim, a conversa até se estendeu um pouco e teria muitas coisas para a gente jogar aqui e conversar a respeito. Eu acho que é um assunto muito pertinente, que as pessoas, como eu falei no começo, acham que a coreografia é, não vou dizer simples porque nunca foi, mas algumas pessoas não conseguem enxergar o quanto é complexo todo o processo de construção de coreografia, desde de você saber o enredo, a você pegar uma música, a você saber trabalhar. É muita coisa para ser administrada, para se criar um nivelamento, uma uniformidade, para chegar redondinho para tudo aquilo que as pessoas veem em São João. Porque quando uma pessoa vamos dizer, leiga, é aquela pessoa que não sabe de todo o processo, ela não acha tudo muito bonito, né? Quando vê aquilo, caramba, que bonito. Mas assim, o processo de administração de tudo aquilo é genial. Enfim, é muito difícil de você acompanhar. E assim, eu vou passar para a última pergunta para vocês, e aí vocês mais uma vez se sintam muito à vontade para falar da forma que acharem melhor. Para vocês, dentro do processo que a gente tem falado até agora na conversa, na entrevista, enfim, o que é que vocês acham que são o que é tendência para os próximos anos, dentro da coreografia? Eu acho que tendência se resume, nos próximos anos, se resume a uma palavra: inovação. Acho que alguém falou aí sobre se reinventar. Acho que é isso, se reinventar, inovar, é o que tem que ser feito. Se não fizer isso, você fica para trás e as pessoas não vão lhe ver. Sobre aquela frase minha que eu gosto de frisar. O óbvio, ele é invisível, então você tem que ser visível. Você tem que causar expectativa e supri-la. Eu vou falar uma coisa que a gente já falou, eu acho que em 100% dos nossos episódios, né, Bruno e David? Eu acho que as tendências para os próximos anos é justamente essa inserção da tecnologia nas apresentações. A gente vê hoje muita coisa já, mas eu acho que cabe ainda mais. Eu acho que a gente não pode se limitar
a esperar o carnaval acontecer para a gente pegar as ideias do carnaval. Eu acho que a gente tem total capacidade, né? Quando eu falo a gente, é o movimento junino como um todo, a gente tem total capacidade de criar as nossas individualidades para brilhantar ainda mais o São João e criar no público emoções aí que dificilmente a gente vai conseguir alcançar. Poucas quadrilhas, na verdade, vão conseguir atingir. Então, essa busca aí, essa inovação que o David falou, eu acho, na minha opinião, que vai vir aliado, muito atrelado com a tecnologia, o uso da Eu tecnologia. acho que é que você falou uma coisa bem legal, que é que essa história de a gente não pode esperar. Eu acho que realmente não se pode esperar. A gente tem mania, as quadrilhas aqui em Maceió, que a gente convive, tem mania de esperar sempre pela outra. Fulana vai fazer uma live. Então vou fazer também. Fulana vai fazer um baile de máscara. Então eu vou fazer também. Porra, pense antes. Faça antes. Inove antes. Entendeu? Isso aí, é tentar sempre estar com um passo à frente. Eu acho que a tendência, aí falando com relação à parte de coreografia, é movimentar, achar movimentos corporais que são desconhecidos ainda aos olhos, entendeu? É um grande desafio. E é onde entra a inovação que o Davis está falando aí. É o que eu acho. Concordo plenamente e digo que essa tendência é justamente essa inovação com essa globalização, digamos assim, de todas as misturas de ritmos, misturas de técnicas, misturas de expressões, de tudo, de tudo. Porque realmente essa reinvenção vai ser eu tenho para mim que vai ser o ponto objetivado da maioria delas, principalmente para poder se sentir competitiva, né? Para poder se sentir no mercado, para poder estar ali, ó. Não, tô aqui. Trouxe esse meu momento aqui, porque cada uma vai ter a sua superação, né? Tem uma que nunca utilizou, vai utilizar um para ela já vai ser uma reinvenção, vai ser uma renovação e reinvenção. E ela vai tentar colocar sempre e não cair nesse marasmo, como foi muito bem dito pelo Keck, de esperar carnaval ou de esperar qualquer outra coisa. Eu, particularmente, nem espero, nem aguardo, porque eu não assisto. Não tenho paciência para estar assistindo escola de samba. Não tenho. Olha que eu não tenho. Para mim é São João, Natal e Ano Novo. Então, eu não tenho realmente essa paciência. Mas tem muita gente que... A gente sabe que existe um estudo de campo. Né? É verdade. A gente sabe que existe esse estudo de campo. Né? De observar, de tentar pegar uma ideia, um guia, digamos assim. Mas só pega o guia e faz a tua. Não tenta projetar em cima daquilo ali, não, porque uma hora ou outra alguém vai dizer assim, não é dele, não. E isso é um ponto negativo. Arthur, vou só dar um exemplo aqui do que é que eu estava falando com relação à coreografia. Tem um negócio aí que eu sempre já pensei em colocar, né, numa coreografia, mas realmente é um negócio que é bastante difícil. Mas Eita, conta que eu tô anotando aqui. Vocês já assistiram aquelas marchas chinesas, não? Que é todo mundo sincronizado e sai rodando o salão e cruza Já. para lá e cruza para cá e cruza para lá. Já. Aquilo ali Eita, já fez. moleca sem vergonha já fez. No ano dos 7 pecados capitais, eu acho. Pra assistir. Eu Mas sou são desse, coisas viu? assim, por Também, exemplo, a Davidson. coreografia que é diferente, entendeu? É uma coisa que você vai olhar lá, vai assistir, você vai chamar a atenção. Entendi. Pode ser que chame mais atenção do que um adereço de produção. Então, acho que são essas coisas aí que estão faltando, realmente. É como o Davis falou aí, né? É ser ousado. E é isso, pessoal. A conversa ela foi muito proveitosa, muito rica e deu para perceber se você, por exemplo, é coreógrafo, está ouvindo, se você conhece alguém que coreografa e está ouvindo também nossa conversa e chegou até aqui, eu tenho fazendo um pequeno resumo de tudo que a gente ouviu aqui. Eu acho que fica muito claro que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que se você é coreógrafo, você não pode ter medo de ousar. Você não deve ter medo. Muito pelo contrário, você deve acreditar naquilo que tu tem como ideia. E a partir daí começar realmente a criar trabalhos que realmente tenham relevância
é, dentro de onde você quer que você aplique o contexto, né? E aí, só para a gente concluir, obviamente, eu vou passar a palavra para todos os nossos convidados para dar o último recado antes de a gente terminar. Eu agradeço demais a participação de vocês. Mais uma vez, teria papo aqui para mais algumas horas de conversa, mas enfim, fica para uma outra hora. São João ainda está longe, a gente inclusive não sabe nem se tem São João ano que vem em junho, pode ser que seja outro mês, enfim, está tudo muito incerto nesse período de que a gente passou de pandemia, passou não, ainda passa de pandemia, e eu vou só passar para o pessoal, para eles fazerem as considerações finais deles, para, se quiser deixar um recado, se quiser fazer aquele merchanzinho também, deixar Mandar um suas beijo redes pra mãe, sociais. um beijo pro pai. Esse é o momento, aproveita e diz, não estou na internet, beleza? Eu vou conversar com os nossos convidados de casa, né, os que já são da casa, para deixar o recado deles. Vou começar pelo David. David, aquela mensagem final é com você. Beleza, Bruno? Só queria agradecer aí o Arthur, agradecer ao Davis aí pelo bate-papo aí, a você, ao Keck, que foi muito bom aí, enriquecedor. Acredito que todos que tiverem a oportunidade aí de estar ouvindo aí o podcast aí falando sobre coreografia vão conseguir aí pegar bastante dicas aí que foram colocadas aqui, né? E também ter a oportunidade de colocarem, replicarem essas coisas dentro dos seus grupos aí. Agradecer a todo mundo aí e até a próxima. Estamos aqui. Do outro lado, passando para ele, o Keck. Keck, é contigo. Galera, que papo legal, hein? E prazer em rever aí Davidson e Arthur, contribuíram bastante aí, nos ensinaram bastante também, quando passaram por aqui. E desde já agradeço, né, a presença de vocês, contribuíram bastante. Eu queria deixar algumas dicas, pessoal, para quem é coreógrafo, né? Eu não sou o expert em coreografia, mas eu creio que eu posso dar algumas dicas. Dica número 1, pessoal, pelo amor de Deus, para de botar a música do celular e já começar a dançar, né? Assim como tudo na vida, tudo precisa de um planejamento prévio, né? A gente tem que demorar mais tempo pensando, planejando, do que executando, né? Eu acho que tem muito disso. O coreógrafo vai lá, não, vamos botar essa música aqui, bota a música no celular e já começa a dançar, e sem planejamento prévio, né? Eu acho que esse é o maior defeito. E a dica número 2 e última, na minha opinião também, tá? Não existe a máxima, se for para pecar, vamos pecar por excesso, né? Eu acho que o dever do coreógrafo, e principalmente no nível que as quadrilhas estão hoje em dia, é buscar o não pecar, tá? Eu acho que a gente tem que olhar, tem que ter esse olhar cirúrgico, né? O olhar técnico ele tem que ser cirúrgico para justamente tentar atingir a pontuação máxima. A gente não pode admitir erro durante o processo de construção de coreografia. Então, desde já, agradeço aí, Bruno, agradeço David, agradeço Davidson e Arthur, papo muito legal, e com certeza quem ouviu vai conseguir pensar de uma outra maneira quando pensar em coreografia junina. E aí, Arthur, como eu falei, pode fazer aquele mexão, dar aquele abraço, enfim, é contigo, tá? Sinta-se à vontade. Então, primeiramente, meninos, muito obrigado pelo papo. Realmente foi bem gostoso, foi engrandecedor, maravilhoso. Davidson, um prazerzão estar contigo conversando aqui. Keck, David, meus lindos, muito obrigado, muito obrigado. Tá morrendo de saudade, Bruno, careca top. Tamo junto. E primeiro mandar um abraço para minha Junina, que tô morrendo de saudade dos meus brincantes, dos meus lindinhos, dos meus amanheceres, que nem fala Diogo. E dizer a vocês, gente, que principalmente quem cria, né? Quem tá nessa arte de coreografar, foque. Não se limite. Voe, mas foque. David falou, Keck falou muito bem. Pense, objetive, ouse, tá? Mas preste atenção, porque a gente não pode pensar
Não é nem 8 nem 80. A gente não pode fazer uma coisa por muito coração, nem também tanta razão. Tem que ter aquele elo, sabe? Aquele yin yang, aquele infinito, que nunca cessa. Enxerga a tua quadrilha como um corpo humano. Pega a ideia, joga pra ti, pega todas as emoções. Tu é o coração. Bombeia. Faz aquilo ali ser sentido. Tá? Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E tão filosófico e Poético, né? Ele é muito poético. Ah, eu gosto. E por último, mas como a gente costuma falar, não menos importante, aquele espaço para ele fazer as considerações finais dele e o Davidson. Eu gostaria de agradecer a vocês todos pelo amanhecer, pelo convite, né? Agradecer ao bate-papo maravilhoso que foi. Gostaria de enfatizar aqui que quando eu comecei no mundo junino, eu sabia coreografar, mas eu tenho que agradecer muito e tirar o meu chapéu para essas duas pessoas que estão aí, para o Keck e para o David, porque eu não sabia colocar movimento, e aí eu dizia sempre, ó, senta aqui os dois, e aí, para onde a quadrilha vai agora? E era o David e o Keck que ia fazendo todos os desenhos, porque eu não sabia fazer isso. Graças a eles eu aprendi, certo? E aí, dizer para os coreógrafos, as pessoas que estão ouvindo, que interessadas no papo, que 3 coisinhas, né? A primeira é que assinem um trabalho de vocês são profissionais, como foi falado, vocês são o coração de uma junina, e as pessoas precisam saber que vocês são esses corações. Não deixe, de repente, você fazer um trabalho, se matar para fazer um trabalho e outra pessoa ganhar a coroa no lugar de vocês. E aí eu sempre faço isso, eu assino o que é meu. Se fui eu que fiz, sou eu que tenho que ganhar a coroa por isso, pelo trabalho feito. Não se limite, né? A nossa cabeça, a gente não pode ter limite de jeito nenhum. Infelizmente, se a gente voar demais, sempre vai ter um Keck da vida que vai puxar a gente para baixo. Mas não se limite, não se censurem. Pelo amor de Deus, não se censurem. Se vocês se autocensurar, vocês vão fazer a mesma coisa todo ano. E ninguém consegue um resultado diferente abrindo a mesma porta. Certo? A ousadia é fundamental, lógico, tudo com bastante senso. A gente tem que saber o que pode ser feito ou não. Porém, ousadia, acho que é tudo. Brigadão. Precisando é só chamar. E esse foi o Oshicast. O episódio 10 contou com a produção de Diogo Lima e Bruno Melo, roteiro de Keck, design de Bruno Melo, apoio técnico de Frank Bernardo e a edição de áudio de Emerson Oliveira. E até a próxima. Valeu!